Bom dia, boa tarde, boa noite, queridinhos. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, rapaz. Então, meus queridos, dando continuidade ali ao nosso conteúdo sobre astronomia, né? Vale a pena ver um pouquinho sobre a astronomia inca, ou que os incas, né, a civilização inca colocava sobre as estrelas, né? Então, para eles a astronomia foi um dos estudos mais importantes para a civilização. E claro que eles desenvolveram ela muito bem também. Eles foram capazes de definir constelações, estrelas, a passagem do tempo, mudanças de estação. Então eles acompanhavam muito esses fenômenos astrológicos da mesma forma que a maioria das civilizações, né? E a cidade inca de Machu Picchu, ela é completamente construída com base no Sol, tá? O mesmo acontece com prédios mais antigos da cidade de Cusco, cujas ruas foram projetadas para imitar as constelações. E isso, assim, acaba sendo mais recentemente, né, foi descoberto que os incas tinham mais conhecimento do que se pensava anteriormente, tá? Então, a cidade, por exemplo, a cidade de Machu Picchu e outras cidades antigas incas, como Pisaque ou a cidade de Olataitambo, estão bem alinhados geodesicamente, ou seja, estão bem alinhados de acordo com a geologia do solo e de acordo com a posição do Sol, tá? Esse recurso, claro, ele pode ser encontrado em outros locais que são considerados sagrados para os incas, né? Como os templos de Angkor Wat e no Camboja, as cidades maias, as pirâmides do Egito e muitos outros lugares que são considerados sagrados para suas próprias civilizações, acabam tendo os seus próprios alinhamentos, né, de acordo com o que esses povos previam, tá? Então, é, você acaba pontuando assim a população inca com alto conhecimento em astronomia, só que isso foi perdido em algum momento da história. Então, por exemplo, assim, os incas, quanto à sua relação com a astronomia ou com as estrelas, né, para estabelecer cidades no meio das cordilheiras dos Andes, os incas precisavam ter muito conhecimento sobre o clima, as mudanças sazonais que ocorriam e como elas influenciam a agricultura. E esse grande conhecimento, né, permitiu que eles crescessem num ritmo acelerado, né, alcançando o território por 6 nações, hoje, né, que são pontuadas, né, desde o norte do Chile e Argentina, passando pelo Peru, pela Bolívia, Equador e a Colômbia, tá? Em cerca de menos de 300 anos, os incas deixaram uma casta familiar pequena e passaram a ser o maior império que já existiu no hemisfério ocidental, tá? Então, toda a organização Inca ela era baseada na astronomia. Até a sua própria religião, a religião era um pouco complicada, né? E estava intimamente ligada à astronomia. Eles adoravam vários deuses, né? Incluindo Viracocha, que era o criador, Inti, o sol, Kila, a lua, e as estrelas, né? Montanhas, rios e algumas outras criações naturais impressionantes também eram consideradas deuses. Então eles tinham um grande apreço, uma grande proximidade com essas pontuações naturais, né, com essas criações naturais. A astronomia era muito importante para essa civilização, principalmente devido no uso da agricultura. Então ela foi usada pelos incas para identificar os solstícios, as mudanças sazonais que ocorriam, né, no meio e escolher o melhor momento para plantar e para colher. Tá? Claro que isso não é tudo isso daí, não é só isso, né? Essa distribuição urbana que ocorreu na antiga cidade de Cusco, que imitava as constelações do Sol, foi proposital, justamente como uma reverência aos deuses, né?
como ocorria com os antigos egípcios, a cultura inca era baseada no horizonte. Então eles construíram pilares assim cuidadosamente localizados e esculpidos nas montanhas e em colinas na área de Cusco, né, perto de Cusco, o que permitia eles identificar a passagem do tempo com uma precisão muito grande. Tá? De acordo com a altura de uma sombra específica. Então eles já tinham esses conhecimentos baseados, né, e utilizavam isso da melhor forma possível, com uma precisão muito grande, tá? Medindo as alturas da sombra. E quanto às constelações, né, os incas eles se baseavam na luz e escuridão. Então, ao olhar para as estrelas, os incas notavam muitas constelações que eram semelhantes. E, e ao que eles viam dentro dessas constelações, nas suas vidas diárias, né, os animais, as coisas que eles conseguiam visualizar nas constelações, que nós temos tantos mapeamentos de constelação aí que relaciona a Pegasus, Andrômeda, Alfa Centauro. Eles acreditavam, por exemplo, que Viracocha havia dado a cada animal, pássaro e todos os seres vivos uma estrela correspondente, que o protegia, né, que dava proteção e resguardo. Então agrupar as estrelas e constelações se tornou uma prática muito importante para a civilização inca. Eles conseguiram identificar constelações de dois tipos, tá? O primeiro, formado por agrupamentos de estrela, né, quando conectados ou muito próximos, né? Isso cria imagens de animais, deuses, de heróis e muito mais. E elas foram consideradas constelações inanimadas e acreditavam que o agrupamento de estrelas conhecido como Pleiades influenciava diretamente no bem-estar dos animais. E o segundo tipo de constelação era constituído pelas manchas escuras da Via Láctea, tá? Eles acabavam identificando dessa forma aí. Essas manchas escuras eram consideradas animais vivos, tá? E a Via Láctea era considerado um enorme rio astral que era percorrido pelos espíritos que encerravam a sua jornada na Terra. Então, eles acreditavam nesse ponto que quando os seres vivos acabavam, né, encerravam a sua vida no plano terrestre, eles iam para esse grande rio que era a Via Láctea e que era percorrido por todos esses espíritos, né, quando se passava o tempo deles na Terra. Então os incas são uma das poucas civilizações antigas que foram capazes de identificar constelações sem a presença de estrelas, tá? Então eles acabaram identificando algumas, né, algumas constelações relacionando com animais, né, identificados pelos incas. Por exemplo, a constelação de Macuap, que era a serpente, a de Raptal, que era o sapo, e o Tu, que era a perdiz, a Urshilaila, que era a chama, e a Toque, a raposa, tá? Então o culto da cultura inca em relação às constelações e o conhecimento assim dessa importância para o ciclo agrícola ajudou muito esse povo a sobreviver, principalmente, né, depois da conquista espanhola até a era colonial. E eles acreditavam muito nisso, que tudo estava conectado, né? Esse culto inca de estrelas e constelações sombrias mostrava assim que essa cultura era muito ligada e acreditava que tudo ao seu redor tinha uma conexão entre si. Isso ocorre, claro, em várias culturas. Se você pega várias culturas, muitas delas acreditam na conexão, né, que tudo está ligado, tudo tem uma conexão. Nós temos propriamente a hipótese Gaia, que se relaciona a isso, que o planeta como um grande ser vivo, né? E várias civilizações acreditavam dessa forma, desenvolviam as suas religiões, as suas crenças, os seus credos dessa forma, comparando as características das estrelas e constelações à sua cultura, tá? E para eles o céu tinha um significado muito especial no dia a dia dessa civilização. E o principal era Deus, né? O principal Deus era o Sol, e a maravilha
de Machu Picchu, como ela está profundamente ligada às estrelas, eles acabaram relacionando todas essas construções. Os estudos arqueológicos e etnológicos mais recentes confirmam que Machu Picchu era um local de cerimonial sagrado, tá? Era um centro de experimentação agrícola e um observatório astronômico. Uma das melhores maneiras de apreciar, né, esse lado do mundo são algumas comunidades rurais andinas, tá? Que ficam no Vale Sagrado dos Incas. E nesses locais ainda pode-se ver as constelações que os antigos incas contemplaram séculos antes, né? Porque não tem, a gente sabe que as constelações, quanto mais luz você tiver próxima, mais difícil é. Então, locais que não tem luz próxima, você acaba contemplando de uma forma bem melhor esse grande apanhado de constelações, né? Então, tem muito que foi colocado lá em Machu Picchu, e ele é colocado como um local sagrado, né? Tanto que agora a previsão é que Machu Picchu feche para visitação devido à preservação, né? Como foi uma cultura muito rica e muito inteligente na parte de astronomia, na parte agrícola, estão acabando por achar melhor fechar para visitação devido à depredação mesmo que acontece do pessoal lá, tá? Então, e tem muitas áreas assim como o Vale dos Incas que são áreas intocáveis, né? Que são áreas de preservação que é muito difícil, alguns locais você não tem acesso a esse meio aí. Então essa foi uma das grandes contribuições dos Incas para a astronomia, para a história da astronomia, né? Como outras civilizações também, e eles conseguiram utilizar isso da melhor forma possível, né? Ligando essa situação com esse grande conhecimento sobre a natureza, a agricultura, a astronomia. Então até esse conhecimento astronômico deles, eles criaram a divisão do ano Inca, tá? Que correspondia ao ano solar de 365 dias, só que divididos em 12 meses lunares, tá? E eles utilizavam isso como uma forma para marcar as atividades religiosas e o cultivo dos alimentos. Inclusive, os astrônomos incas faziam ajustes, né, no calendário para evitar que acontecesse uma diferença entre o número de dias de um ano para o outro. Então isso faziam isso com todo cuidado, né, para evitar erros nesse calendário e que pudesse comprometer as atividades agrícolas e rituais religiosos que eram marcados geralmente dentro dessas trocas de estações, dentro dos solstícios de inverno, solstícios de verão. Os incas construíram o relógio do sol na cidade de Machu Picchu, né, e indicava os dias do ano, o início e o fim de cada estação e as principais datas do calendário agrícola, né, para colheita, para plantio, e ainda do calendário religioso inca. Como eles acreditavam muito nessa parte de astronomia e religião, tudo estava relacionado, né? Astronomia, religião, agricultura, tudo estava junto, né? Então eles já tinham esse conhecimento das constelações de Órion, de Escorpião, do Cruzeiro do Sul, e eles viam, os sacerdotes incas também se guiavam pelo solstício de inverno para realizar uma peregrinação cerimonial, né, anual, de Cusco até La Raya, um lugar onde eles acreditavam que era onde o sol nascia. Então, como eles usavam toda a linha do horizonte, né, como outras civilizações, era o local onde eles visualizavam que se acreditava onde o sol nascia. E utilizava muito da astronomia para se compreender o clima terrestre também. E todo o conhecimento era baseado nas constelações, né? O conhecimento religioso, o conhecimento agrícola, era todo baseado nessas constelações. Tranquilo, pessoal? Espero que tenham entendido. Segue o material em anexo aí para vocês olhar, tá? Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.